A estrutura da resenha crítica, ela tem algumas partes, dentre elas, a referência bibliográfica, credenciais do autor, conclusões do autor, apreciação do assunto. Vamos explicar cada uma delas. A referência bibliográfica é referente à Bíblia, mesmo que não seja um livro, que seja um artigo, ele tem uma referência. O que é a referência? É como se fosse a carteira de identidade daquele texto que você está lendo, que pode ser, como eu já falei, um livro, uma tese, um artigo, tanto faz, seja online ou não, tá ok? Então, a referência bibliográfica, o que é? É onde você vai colocar o nome do autor, o título do trabalho, se tem páginas, todas as informações referentes àquele livro ou àquele artigo que você está lendo, tá ok? É importante que você traga as chamadas credenciais do autor. O que é isso? Seria como um mini currículo do autor, se eu pudesse assim te explicar melhor. São informações gerais sobre esse autor, não é? Qual é o campo que ele atua cientificamente? Quem fez o estudo? Quando? Por que ele escreveu sobre aquilo? Ou seja, isso vai inclusive te ajudar no estudo, lembra? Para que você se localize, para que você conheça aquele autor e o que ele faz, para que assim você possa fazer a sua resenha com mais propriedade. Muito bem. Na parte do conhecimento, é importante que você faça um resumo detalhado das ideias principais. Então, algumas questões eu coloco para você como orientação. De que trata a obra que você está lendo? O que diz? Ela possui alguma característica especial? Como foi abordado o assunto? Olha, precisa algum conhecimento prévio para poder entender isso daqui? Eu precisei ler alguma coisa antes para poder resenhar? Sim, porque muitas vezes será necessário que você faça, lembra? Uma preparação anterior para que você faça uma boa resenha. E aí, você pode trazer o quê? A conclusão do autor. O autor fez conclusão? Como ele colocou? Isso foi no fim, no meio do trabalho? E quais foram essas conclusões? Então, isso é muito importante que você traga. Muitos trabalhos, a grande maioria deles que será indicada para você e que você utilizará nos seus trabalhos, eles já são trabalhos que a gente chama que tem referências de autores, ou seja, depois do artigo, você já vai encontrar vários outros autores, não é isso? Dos quais ele se apropriou também para poder construir a sua obra. Ou seja, o texto que você está lendo também foi baseado em quê? Em pesquisa, que é o que você está fazendo agora. Só que ele também usou autores. Esses autores podem te ajudar muito. Às vezes você precisa procurar livros e não sabe por onde. E os próprios textos que você já levantou já te trazem uma série de outros livros para que você possa dar continuidade à sua pesquisa. Na questão da resenha crítica, tem a parte da chamada apreciação, que seria a última parte. E aí o que você tem que fazer? Verificar o estilo, a linguagem que será utilizada, a forma como será feita, se é lógica, se tem originalidade, se há equilíbrio, não é isso? E a quem é dirigida a obra, não se esqueça, veja se isso foi indicado para grande público, para especialistas, estudantes, não esqueça, os maiores interessados na resenha crítica, tá ok? Então essas são as dicas mais importantes a respeito de resenha. Outra parte que é muito importante e que vai te ajudar muito é o chamado fichamento. A palavra fichamento, claro, vem de ficha, tá ok? A ficha era um recurso utilizado quando não existia computador. A ficha é um papel cartolina cheio de linhas, onde os estudantes faziam as anotações. As anotações de quê? As anotações das pesquisas que eles faziam. Então, os resumos, os conteúdos das obras, fichas de todo tipo poderiam ser utilizadas. Era isso que era utilizado para fazer pesquisa. Não havia computador, então por isso veio o fichamento. Mas hoje, com o conforto do computador, você tem muito mais vantagens. Você pode fazer o fichamento dentro do seu computador.
Só que você não utiliza fichas, não é isso? Você vai utilizar o quê? O próprio Word, não é? Todos os sistemas que você tem disponíveis, mas você vai utilizar para fazer o quê? A ficha vai permitir a você uma manipulação ordenada dos assuntos. Você pode fazer fichamentos para desenvolver as suas atividades acadêmicas e profissionais. Você talvez diga, mas fichamento é a mesma coisa que arquivo. Guardadas as devidas proporções, pode até ser, mas fichamento é o quê? Você vai estabelecer o fichamento, os tipos de fichamento, onde você vai fazer sínteses claras, concisas, não é? Das ideias principais dos autores e os aspectos essenciais das obras, destacando todas as características que você vai encontrar dentro daquela obra que você estará lendo. Então, com o recurso do computador, inclusive, fica muito mais fácil de você trabalhar com fichas. Você então poderá fazer fichas de resumo, não é? Que você já sabe agora, as técnicas de resumo. Você pode fazer fichas com simples comentários, fichas de análise de uma obra e até resenhas, não é? Você poderá colocar nesse fichamento. E com a facilidade que os sistemas operacionais apresentam, você poderá fazer um arquivo onde com um toque o conteúdo que você precisa está na sua mão. E para que isso vai servir? Para você montar o seu ordenamento de texto. Você rapidamente poderá selecionar o conteúdo de uma parte do seu trabalho, dos capítulos, das seções, e com isso, de posse desse material, você poderá fazer o quê? Lançar-se. Lançar-se na aventura da redação. Lançar-se na aventura da pesquisa, do fechamento da pesquisa, que é a redação. É quando você faz a sua comunicação da pesquisa. É quando você, interpretando de forma pessoal, traz ali, juntamente com o levantamento que foi feito, a análise de conteúdos, a análise crítica, claro, referenciando sempre as obras, não é? Você traz interpretações dos textos, você vai fazer comparação de obras, de trabalhos de outros autores, comparar os autores entre si, para que assim você consiga uma ideia clara daquele conteúdo. Então veja, para que todas essas técnicas? Para que você consiga, não é, elaborar esse conteúdo de textos de uma maneira correta. Lembram? A gente falou para você da necessidade de você desenvolver o seu próprio material, de você esquecer essa história de ficar escravo, não é? De fazer pesquisas em sistemas, em internet e trazer simplesmente cópias. Cópias de texto que muitas vezes você não sabe nem quem escreveu, qual é a origem, se realmente aquilo vai te trazer acréscimo ao seu conhecimento e qual vai ser o resultado, não é? Desse conteúdo do seu trabalho. É importante que você tenha cuidado, não é? Que você tenha carinho com esse trabalho. Como já disse, de um primeiro momento pode parecer um trabalho absurdo, não é? A longo e cansativo, mas não é. Veja, o principal objetivo de tudo isso não é nem você conseguir elaborar o trabalho em si, cumprir a tarefa que foi lhe dada em algum momento, para alguma disciplina, para alguma matéria, não é? Tenho certeza que a parte mais importante de tudo que nós falamos até agora é o resultado que isso vai te trazer. E o resultado que eu digo é em termos de aprendizagem. Desculpe se estou sendo repetitiva, mas foi isso que você veio buscar, não é mesmo? A aprendizagem só se consegue dessa maneira, com você focado, com você tentando tirar de cada atividade,
de cada aula que você assiste, de cada conteúdo que lhe é passado, que você consiga tirar o melhor. Tenha certeza, fazendo resumos, seja de uma aula pode ser transformada num resumo, uma aula pode ser sublinhada, pode ser esquematizada. Isso vai te ajudar muito. As resenhas vão fazer você pensar, inclusive, de maneira diferente. Pense nisso, eu tenho certeza que os frutos você vai colher no futuro, tá ok? A aula na disciplina de introdução à pesquisa vai continuar. Por hora, vamos dar uma parada, tá ok? Eu te encontro na próxima aula.